Prepare-se para aprender sobre os transgênicos. Oi gente, eu me chamo Giovana e eu vou falar um pouco sobre os que são os transgênicos. Os transgênicos também são chamados e conhecidos pela sigla OMG, que significa organismos geneticamente modificados. Eles produzem plantas que são adaptadas a climas diferentes, solos e outros elementos. Os transgênicos, eles levantam muita polêmica em todo o mundo, principalmente quando se tratam de alimentos destinados a humanos, em razão da incerteza sobre o que pode acontecer no organismo humano caso haja o consumo de produtos derivados da alteração genética. Nessa grande busca por um aumento de produção, ou até mesmo um aumento de lucros, ou diminuição de custos e por poder competir em um mercado cada vez mais exigente e competitivo, o homem ele acabou colocando a sua capacidade intelectual em favor do desenvolvimento de pesquisas e de estudos na intenção de alcançar melhorias na rentabilidade agrícola. Nesse sentido, foram desenvolvidos os transgênicos, que correspondem a organismo que detém sua essência de genes de outros organismos, que é possível por meio da engenharia genética. O objetivo maior é a busca de aprimoramento de um produto que possui características novas em relação àquelas que fazem parte de sua natureza original, para gerar um produto capaz de obter aspectos mais rústicos e de extrema produtividade. A biotecnologia, ela tem servido de grande variedade na produção agrícola e pecuária, pois oferece a possibilidade de produzir produtos diferenciados ao consumidor, como por exemplo a carne suína, que é com menos colesterol. No caso de alimentos, esses procedimentos têm como intenção obter uma quantidade maior de nutrientes e ao mesmo tempo imune às pragas. Apesar de aparentemente não oferecer nenhum tipo de risco, a manipulação de genes pode ocasionar sérias complicações, tendo em vista que se conhece muito pouco acerca desse assunto, pois as pesquisas nesse sentido existem somente há aproximadamente 3 décadas. Desse modo, não se sabe ao certo quais são as reações e consequências que podem ocorrer se um organismo que recebe um gene estranho desenvolver uma rejeição proveniente da complexidade desses seres vivos. Isso é uma realidade, pois já foi constatado em porcos modificados geneticamente que, para ganhar peso, receberam genes de outros organismos e contraíram artrite e outras complicações em seu estado clínico. Oi, meu nome é Leonara e eu vou falar para que servem os transgênicos. Alguns defensores dos alimentos transgênicos dizem que as sementes transgênicas seriam capazes de resolver o problema de uma forma mundial, fazendo com que fosse reduzido o uso de insumos e máquinas agrícolas devido à alta produtividade e despenderias de menores áreas para os cultivares, reduzindo os desmatamentos, o que seria um bom ponto. Entretanto, por conta desse tipo de prática agrícola, durante muito tempo, alguns estudos já comprovaram que essas plantas criam resistência aos herbicidas, fazendo com que seja necessária a utilização cada vez maior destes insumos, que podem cruzar com espécies nativas, contaminando-as e aumentando os riscos de perda de patrimônio genético e dentre outros. Olá, meu nome é Ayane e eu vou apresentar alguns exemplos dos transgênicos. Bem, os transgênicos se espalharam pelo mundo, sendo largamente produzidos em razão de sua grande produtividade, facilitando o trabalho do produtor e também aumentando o lucro. Nesse ramo, o Brasil se tornou um grande produtor de transgênicos, com cerca de 53 milhões de hectares de plantações transgênicas. Um dos exemplos mais comuns está no ramo do alimentício, como o novo salmão transgênico liberado para consumo, que é um peixe que recebeu o gene de outro para fazer com que o salmão cresça mais rápido e assim seja comercializado mais rápido também. Outro caso de transgênico ocorreu durante a pandemia, quando camundongos receberam um gene humano que os tornava suscetíveis à doença, possibilitando que fossem usados para o desenvolvimento da vacina. E também, futuramente, poderá haver transgenia humana,
já que foi provado que é possível modificar o DNA de um embrião para mudar suas características, e também isso pode ser usado para evitar que a pessoa desenvolva doenças no futuro, retirando um gene que irá causar malefícios. Agora vocês verão uma reportagem que fala sobre o salmão transgênico. Um tipo diferente de salmão que cresce e engorda bem mais rápido que as espécies que a gente conhece, vem provocando polêmica. É o primeiro animal geneticamente modificado liberado para o consumo humano. O nome dele é Aquadvantage, mas pode chamá-lo de peixe da discórdia, ou como diz a imprensa americana, de salmão Frankenstein. Aparentemente, o salmão transgênico é igual ao salmão comum, criado em cativeiro, mas com uma característica que faz toda a diferença para os produtores. Ele cresce muito mais rápido, atinge o tamanho de venda em 1 ano e meio, metade do tempo convencional. O peixe geneticamente modificado surgiu nos laboratórios de uma empresa de Massachusetts, que aposta na biotecnologia para resolver um desequilíbrio. Os peixes estão cada vez mais ameaçados e raros nos rios e oceanos, mas o consumo no mundo não para de crescer. A empresa introduziu no salmão do Atlântico o gene do crescimento do salmão-rei, uma espécie do Oceano Pacífico, e mudou o hábito alimentar do animal para aumentar a produtividade. Na natureza, o salmão cresce na primavera e no verão, quando tem comida abundante, e para de crescer no outono e no inverno. No salmão modificado, o gene do crescimento nunca desliga. Ele come constantemente, assim deve custar menos, além de ser nutritivo e gostoso. Depois de anos de análise, o salmão Aquadvantage foi aprovado pela FDA. Pela primeira vez, a agência que controla os alimentos aqui nos Estados Unidos aprova a produção de um animal que foi modificado geneticamente para ser usado na alimentação. A FDA diz que o salmão é nutritivo e seguro para a saúde e para o meio ambiente, mas a decisão gerou polêmica. Dana Pearls, da ONG ambientalista Friends of Earth USA, diz que a aprovação é um escândalo. A análise foi baseada exclusivamente em dados passados pela empresa. É um perigo para o meio ambiente. Esse salmão pode escapar para a natureza e exterminar o salmão selvagem. O laboratório se defende. Alega que o salmão transgênico vai crescer em tanques com várias camadas de proteção, no Canadá e no Panamá. Os peixes não chegariam ao mar. E se chegarem, existe ainda mais uma defesa. Esses peixes são estéreis. Se tiverem contato com o salmão do Atlântico, não vão se reproduzir. No começo, a produção do salmão transgênico deve ser de 100 toneladas por ano, um percentual pequeno diante do total importado pelos Estados Unidos. Cada vez mais popular, o salmão é considerado um alimento saudável. É rico em ômega 3, que ajuda a combater o colesterol ruim, e em vitamina D, importante para o organismo absorver o cálcio. Por isso mesmo, há tanta preocupação sobre os efeitos do salmão transgênico. O uso de transgênicos na agricultura é indispensável. Eles aumentam a produção agrícola, diminuem o uso de insumos e desenvolvem plantas mais adaptadas aos desafios do campo. Isso faz com que mais alimentos estejam disponíveis para o consumo direto ou indireto. Sendo assim, os transgênicos tanto trazem benefícios como riscos à agricultura, à saúde e ao meio ambiente. Meu nome é Maísa e eu vou falar sobre os benefícios e riscos dos transgênicos. Bom, temos a destacar 4 benefícios, e no primeiro podemos destacar a possibilidade de produzir sementes com alta qualidade nutritiva e resistência a pragas e doenças. Segundo, maior durabilidade. As modificações feitas nos organismos tornam eles mais resistentes, fazendo com que o produto se mantenha por mais tempo. Terceiro, facilita o trabalho agrícola, pois torna mais simples o controle com as plantas, já que elas estão mais resistentes. Quarta e última, expande o uso de herbicidas, pois só irá afetar as plantas danosas e não a lavoura. Para quem não sabe, os herbicidas eles são um dos produtos mais recomendados para o controle das plantas daninhas nas lavouras. Esses foram um dos benefícios que encontramos a respeito dos transgênicos. Agora vamos falar sobre os riscos. Dentre eles estão o aumento dos resíduos de agrotóxicos. Por conta da inserção de novos genes em ervas daninhas e pragas, elas se tornam mais resistentes, e essa resistência acarreta no maior uso de agrotóxicos e, consequentemente, aumenta os resíduos desses produtos nos alimentos e no próprio ambiente, desencadeando desequilíbrios ecológicos. E isso aumenta o risco de contaminação por meio de insetos ou do vento e traz risco para a saúde, e os principais deles são
Alergias. Quando geneticamente modificados, os organismos eles podem criar substâncias que causam alergias. E algumas dessas alergias podem levar até mesmo à morte. Então é fundamental realizar o tratamento precoce para diminuir e eliminar a sensibilidade a elas. Outro risco é a resistência aos antibióticos, porque no processo de produção de transgênicos, os cientistas eles usam uma substância que pode ser resistente aos antibióticos, dessa forma podendo passar essa característica para o alimento. Obrigado por assistirem e até a próxima!